Sabe aquilo que você quer mudar, mas você não tem nem ideia de como fazer? Quantas vezes você se propôs a mudar, vou emagrecer, vou procurar um emprego que tenha a ver mais com aquilo que eu quero, vou me posicionar de outra forma no mercado de trabalho, vou mudar de relacionamento, vou mudar de cidade. Quantas vezes você disse isso? Só que fez promessas até, né? No ano novo, pulou 7 ondinhas, comeu uva passa, comeu, acho que uva passa é também isso aí, né? Comeu a sementinha da romã, fez um monte de coisa. E aí você morreu na praia, pulou as ondas, não adiantou de nada, né? Aí você fala assim, bom, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vai a coisa? Como é que vai para frente? Então eu vou te explicar por que é muito difícil a mudança e como fazer para superar essa dificuldade, tá? Eu vou tentar ser breve, para que vocês tenham um conteúdo bem assim conciso, mas que tenha muita coisa. E lembre-se que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida não é muito difícil, por mais que pareça. A questão é constância e foco. Do simples bem feito, várias vezes, no tempo adequado e na repetição necessária. Então, isso eu acho que é algo que vale para a vida. Vocês podem desligar o vídeo. Acabou. Espera aí que tem mais informação, tô brincando, tá? Então, mas é sério, eu tô brincando, mas é sério. É sério que poucas coisas bem feitas vão fazer você ter o resultado que você precisa, mas que acabou o vídeo, não, isso é mentira. Então vamos lá. Por que é muito difícil a mudança? Vamos começar do básico. Vamos começar sobre como os pensamentos são gerados, o que é energia e o que é campo eletromagnético. Aí você fala uma coisa que tem a ver com a outra. Vocês vão entender rapidinho, tá? Então tá. Então a gente é pequenininho, quer dizer, primeiro, tá no útero, é bem pequenininho, tá? Tá sendo gerado, tá sendo gestado ali no útero da mãe. Depois a gente vem pro mundo, né? Fica até os 7 anos, 8 anos. Nessa fase, tudo que a gente vai absorvendo do mundo, seja na barriga da mamãe, seja quando a gente veio para o mundo, a gente vai tomando como verdade absoluta. A gente não tem um fator crítico desenvolvido, por isso que a gente precisa muito da atenção e do cuidado dos pais, né, contra os predadores, contra aqueles que querem se aproveitar, fazer alguma coisa errada com as crianças, né? Mas o que acontece? Mesmo os pais, os professores e as pessoas responsáveis, por mais bem intencionadas que elas sejam, a gente sabe muito bem que elas também sofreram com conceitos inadequados dos pais delas. Ou então porque elas têm alguma ideologia que elas querem passar para o filho de vocês. E agora vamos retomar para a gente quando era criança. Então, o nosso fator crítico não era bem desenvolvido. Tudo que nos diziam, a gente tomava como verdade. Hoje as crianças estão mais vivas, né? Eu acho até que quando elas são mais novas, elas têm um amadurecimento tão grande que, bem mais novas, elas questionam muito, porque elas estão tendo todo um aprendizado, uma evolução, né? Diferente do que a gente teve. Mas ainda são períodos críticos pela informação que a gente recebe. Então, tome cuidado com a internet e outras coisas mais. Mas, enfim, o que significa isso? Toda a informação que a gente vai recebendo e as memórias, elas vão se consolidando como um filtro, como uma lente pela qual a gente vai passar a ver, enxergar, entender o mundo e ter nosso comportamento, atitudes, conquistas, tudo. Então tá. Então, aquelas ideias que os meus pais tinham sobre dificuldade financeira ou no relacionamento, eles passaram de forma inadequada para os filhos. Então, por mais que a gente pense nos pais como aqueles que queriam passar algo diferente das ideias pré-concebidas que eles tinham, inevitavelmente, pelo exemplo, pela conduta, pelo comportamento, que a gente sabe que isso ensina muito mais do que palavras, né? E eles passaram de forma inadvertida, sem querer, mas passaram. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente olha para tudo e fala, e agora, né? O que está acontecendo? Bom, o que é esse filtro? Vamos pensar que sempre que eu aciono um tecido neurológico, que eu tenho uma intenção, eu vou acionar um neurônio e eles vão, de forma quase que automática, vão acionar uma rede neural inteira. Por quê? Porque o neurônio, por sinapse, se comunica com outro, com outro, com outro. As informações, as memórias que a gente tem vão ser acionadas, que são as redes neurais, que as contêm, junto com as emoções que são correlatas, que ficam armazenadas no corpo da gente. Quando a gente faz isso, é porque a gente vai comparar a informação que está chegando com aquilo que a gente já conhece do mundo. Então é como se a gente tivesse um mapa. Peraí, opa, peraí, o que a pessoa está falando? Então deixa eu comparar com todas as situações que eu considero correlato, que eu tenho consciência, que eu tenho conhecimento. E aí, pensa, se a gente tem muito trauma, muita tristeza, muita coisa errada, a gente vai olhar para situações novas sempre com muita desconfiança.
Então, a gente tem um tantão de programação que nos prejudica. Lógico que toda experiência é válida, só que a gente teria que ficar com a sabedoria, o conhecimento daquela experiência, mas sem uma emoção que fique de guarda e haja de uma forma de nos proteger e nos obscurecer a vista diante do novo, né? Então nem sempre aquilo é um perigo, ou então às vezes aquilo é um perigo que eu não vejo, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente comece a ter isso, tá? Aí você fala assim, que consciência? Consciência de que nós estamos respondendo a todas as coisas que acontecem no mundo pelo crivo das nossas vivências. O novo, ele sempre passa pelo velho, né? Então, por que a gente vive repetindo o passado? Porque tudo que nos chega é comparado, avaliado e tem um tempero muito forte e potente do que é velho e está enraizado dentro da gente. Olha que louco, né? Então tá, beleza. Aí, esses pensamentos que a gente tem, pensa no seguinte, eles vão fazer eu penso alguma coisa, né? Então eu penso alguma coisa nova, diferente, compara com as coisas que eu tenho, e aí vários neurônios estão sendo interligados. Tudo isso gera eletricidade, é como se fossem muitos raios ao mesmo tempo e são, né? Então, imagina uma tempestade elétrica, é o que está acontecendo aqui, tá? E aí, sempre que eu vou tendo esses pensamentos, eu vou tendo as emoções que estão armazenadas no corpo, e elas vão ser nocionadas ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente não sabe como aquela história do Tostines. Quem vende mais? Gente, é bobagem, né? Mas quem é um pouquinho mais velho, sabe? Lembra disso aí. É Tostines vende mais que tá fresquinho porque vende mais. Eu nem sei se existe ainda Tostines. Mas o fato é, o que nasce primeiro? É o pensamento da gente que vem antes e vai despertar aquela emoção? Ou é uma emoção que a gente sente parecida que vai despertar aquela lembrança intelectual? Tanto faz, tanto pode acontecer de um jeito como acontecer do outro. O fato é, pensa que razão, quando é acionado o pensamento e tem essa chuva elétrica, né, essa tempestade elétrica, ela vai acionar, vai acontecer as emoções, e aqui a eletricidade, as emoções que estão armazenadas em algum lugar do corpo forma magnetismo. Então, o magnetismo que aqui se forma, ele se liga com a eletricidade e vai formar ao nosso redor um campo eletromagnético. Olha que louco. E aí, o que acontece com esse campo eletromagnético? Em volta da gente vai ter aquilo que a gente tem por padrão, pensar e sentir, é a nossa frequência vibracional. É o que a comunicação que faz no nosso campo eletromagnético quando a gente chega em algum lugar. Tanto é que quando a gente chega, tem pessoas que você gosta e tem pessoas que você não gosta. Tem pessoas que têm frequência alta e todo mundo gosta, porque ela tem geralmente pensamentos de bondade, de amor, de tranquilidade. Então você se sente bem do lado daquela pessoa e não sabe explicar por quê, é por isso. Tem as outras pessoas que se sentem mal, porque ela tem um olhar ruim, porque ela sempre tem pensamentos muito ruins sobre os outros, sobre o mundo, sobre a vida. Então, olha que legal, a gente tem que cuidar dos pensamentos e das emoções, porque a gente está interferindo sem perceber, porque a gente está trocando o tempo todo, a gente não é tão separado quanto gostaria, né? A gente visualiza aqui o mundo material, mas acontece que nós somos energia, energia é igual mc quadrado, lembra aquela fórmula de Einstein, né? Então, a energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, ou seja, quando você faz com que aquela energia seja mais densa, né, ela vai ser então o que a gente percebe matéria, mas energia e matéria é a mesma coisa, só em graus diferentes do movimento das partículas, da velocidade, né? Então, bom, beleza, vamos voltar aqui. Então, o que está acontecendo? Eu estou olhando, estou vivendo, como que eu vivo, como que você vive, como que todo mundo vive aqui na 3D de forma usual. Nós temos compromissos vários, mostrando o relógio que não está aqui, tá? Compromissos vários de trabalho com pessoas, com empresas. Nós temos horário para comer, horário para dormir, daí tem a ginástica, aí a gente tem que cuidar dos filhos, tem papéis na sociedade que a gente desempenha, como mulher, como marido, como amiga, como amigo, como prima, tio, enfim, tantas como voluntário, como imagina uma miríade de coisas e de relações que a gente faz com as coisas, pessoas, lugares, com o tempo. Tudo isso são projeções do ego. Aí você fala, como assim? É porque a gente está, usualmente, sempre projetando as coisas para fora. A gente apreende o mundo pelos 5 sentidos. E a gente está captando, então,
todas as informações que nos chegam do mundo pelos 5 sentidos. A gente nunca está olhando para dentro, a gente só está olhando para fora. E a gente é governado e retroalimentado nessa realidade que a gente vive pelos sistemas que governam tudo isso. Então, o governo, por exemplo, as igrejas, né, que sempre está fazendo projeção, porque seja a denominação religiosa que for, ela sempre está nos chamando para alguma atividade externa. Ela não está fazendo com que a gente volte e olhe para dentro. Você pode até ter um momento de encontro, sim, na sua igreja, não vou falar mal dela, que você tem atividades de ajudar outras pessoas e também tem esse movimento interno. Mas existem muitos dogmas, então a maioria delas acaba olhando muito mais para fora do que olhando para dentro, né? E por aí afora. Então, quando você vê em vários institutos, quando você vê em todo o sistema como um todo, né? Como gira a economia, como as guerras que são criadas, todas as polêmicas que fazem com que a gente fique apavorado, fique no modo de sobrevivência e sempre olhando para fora. Então, esse mundo, ele ganha cada vez materialidade, ele se restringe cada vez mais, a gente olha de forma muito estreita, porque a gente sabe que a gente poderia estar vendo muito mais coisas, mas nós somos seres multidimensionais. Mas a gente está simplesmente enxergando uma parte pequeniníssima, assim, minúscula, ínfima do espectro visual, né? Eles falam, não, mas é porque os nossos olhos não alcançam outras coisas. Sim, esses olhos não, mas a gente tem o terceiro olho, a gente tem a pineal, a gente tem a possibilidade, quando a gente fecha isso aqui, né, e vai para dentro, de ver além dos limites, enxergar além dos limites, enxergar e agir e reagir em várias dimensões diferentes e não ficar preso numa única, que é o que a gente está fazendo, que é o que a gente está vivendo, né? Maravilha, tá, beleza. Então, Carla, você sugere o quê? O que está acontecendo aqui? Eu estou pensando, eu estou com todas essas ligações que eu tenho, os laços energéticos que eu quero concluir essa história aqui. Cada coisa, cada situação que a gente faz é um pouquinho da energia nossa que a gente doa, né? Aí você fala assim, como é essa energia? Bom, você pega uma rede neural, tá? Vamos voltar do princípio. Você pega uma rede neural e aí essa rede neural, ela tem a lembrança do que é, por exemplo, atuar com determinada pessoa que provoca determinada emoção e aí você tem um determinado campo eletromagnético para essa relação que eu desenvolvo com essa pessoa, né? Tá, então eu tenho meu campo eletromagnético está divididinho, ele é acionado e modificado para cada um desses laços que eu faço, que eu tenho, né? E aí minha energia vai sendo dispersa. Eu não tenho mais depois energia para cocriar. Eu não tenho mais como mudar essa realidade. Tudo passou pelo crivo, tudo que é presente novo passou pelo crivo do passado e foi impresso daquela forma. As minhas energias e ligações que eu faço, que é do presente, se repetem, como se o meu passado ficasse sempre se repetindo para amanhã. Mas, Carla, isso não é bom? Não tem que ter uma rotina para viver? É até a página 2, porque sim, lógico, a gente precisa, até o cérebro precisa de uma automação, porque ele gasta muita energia. Então, várias coisas vai para o modo automático. Mas a gente tem que saber o que vai para o modo automático e o que a gente deve usar como liberdade para criar. Tal qual a gente precisa aprender no momento como usar as inteligências artificiais que se apresentam para a gente, porque elas são incríveis, né? Só que se a gente parar de fazer todas as coisas para passar para ela tudo, a gente simplesmente amanhã não vai conseguir fazer mais nada, porque a gente vai perdendo o ganho de função, né? A gente vai ficando mais acomodado. Então é isso. Então vamos entender que a gente está super acomodado sim, olhando para fora o tempo inteiro, perdendo energia em todas as coisas que a gente faz, e a gente tem que ver até quanto a gente vai dar, o quanto a gente vai dar dessa energia e o quanto a gente vai reter essa energia. Agora vamos entender um pouquinho mais o que é essa energia campo eletromagnético e por que ele serve para a cocriação. Tá bom, beleza. Então, quando a gente vai formar um campo eletromagnético, na verdade, o que está acontecendo ali é que a gente tem o magnetismo do magnético que atrai as coisas a eletricidade, o campo que veio, né, que fez com que aquelas informações fossem para esse campo, continuam lá. Então é um campo inteligente, é um campo que tem emoção, tem informação, né? Então é um campo que ele vai atrair as coisas similares. A gente tem um espelho, galera. A gente tem um espelho que a gente não entende, que a gente põe para fora. Ó, então assim, eu tô pensando normalmente as mesmas coisas, né? Então eu tô colocando no campo formas de pensamento. Aí, quando tá aqui tudo que eu penso, a forma como eu tenho o costume de pensar e de agir, tá ao meu redor. Quando eu coloco para fora esse campo eletromagnético, quando tem outros campos similares,
eles vão se agregando ao meu. E daí as pessoas que têm costume de pensar e agir daquela forma vão se aproximar de mim, e as situações também. Então, se eu tô agindo de forma adequada, maravilha, porque daí eu tô atraindo o que é legal pra mim, porque eu tô colocando no mundo o que é legal. Mas aquelas coisas que eu faço errado, eu também vou atrair. E isso que eu tô atraindo que não é legal pra mim, vai me fazer mal. Mas eu acho que assim, o universo é tão perfeito, porque quando eu atraio aquilo que não é legal, eu falo, tô agindo errado, né? Então eu tenho que aprender a aproveitar essa oportunidade para não receber isso de volta. Por quê? Porque é errado, porque não é legal. Então é a questão de estar alerta, de ter percepção, né? O que chegou até mim? Vamos classificar, vamos tentar entender, tá? Então a gente tem o maior presente e o maior desafio ao mesmo tempo. Se tudo que eu coloco no mundo volta para mim, porque campo eletromagnético ele vai atrair o que lhe é similar, né? Vai se expandir e vai atrair. Então eu preciso vibrar numa frequência mais alta para atrair coisas melhores. E isso, esse campo eletromagnético, você pode dizer que é sinônimo de energia que cada um tem, né? Cada coisa tem um campo eletromagnético, as coisas também têm, os animais, as plantas, e nós temos. Mas pensa que a gente tem que ter consciência nesse momento. E a gente está desenvolvendo muito isso. E não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta você estar sempre batendo nas coisas para tentar modificá-las, porque você vai só cair e vai estar medindo força, e essa força vai e volta e não vai dar muito certo. É pela consciência que se modifica o mundo. E essa consciência tem que ser ampliada em você primeiro. E as armas adequadas são as que você tem que usar. E quais são? De expansão, de crescimento, de desenvolver. Expansão, de crescimento, de desenvolvimento que a gente tem que ter. E aí você fala, como assim? Bom, então tá. Então vamos parar de dar valor para as coisas assim, mesquinhas, erradas. Vamos parar de colocar nosso foco, atenção. A gente não gosta? Legal. Fere um pouquinho, machuca? Deixa de lado no momento seguinte. Por quê? Porque aquilo não é legal de ficar dando atenção. Tudo que a gente põe nosso foco cresce. Então, a gente já falou, já fez, né? Ou então já doeu um pouquinho, deixa de lado. Não precisa ficar cultivando, né? Vamos esquecer, vamos se ligar em coisas boas, positivas e maiores. Não vamos perder tempo com isso. Quando os cachorros ladram, a carruagem passa, então vamos passar, né? E não vamos ser aquelas pessoas que vai atrair coisas ruins. Se a gente atraiu de forma divertida, beleza, tá bom, tudo bem, tranquilo, vamos deixar, né? Vamos ver o que a gente errou e consertar para não errar mais. E também não é o outro que vai dizer se a gente errou, é só a gente que vai saber se errou ou não, porque fofoca é uma tragédia anunciada, né? Onde o outro traz uma versão bastante equivocada e pífia, e que daí vai se juntar, se unir um monte de gente estranha, invejoso, mal resolvido. Aí você fala, como é que tem inveja? Inveja porque a pessoa não conseguiu ainda saber como ela se realiza. Então isso gera inveja, né? Então vamos lá, beleza, a gente está fazendo as coisas aqui. Tenho certeza que você que me assiste não é uma pessoa dessa, porque senão não estaria assistindo, não estaria procurando se desenvolver, né? Mas eu tenho certeza que você também conhece pessoas que são invejosas, que são mal resolvidas. É lógico que todo mundo aqui está tentando se resolver e crescer, mas a grande diferença é entre aquela pessoa que está tentando fazer o seu melhor e a outra que simplesmente está criticando quem faz e não está fazendo nada. Aí é complicado, né, galera? Bom, mas vamos que vamos. O que a gente tem esse espelho aqui? A gente começou a ter a consciência. Agora vamos ter uma consciência sobre como a gente volta para dentro e como a gente constrói um campo eletromagnético melhor para atrair as coisas que a gente deseja, tá? Se você tem algum problema pontual, eu sou hipnoterapeuta, eu posso te ajudar com isso. Mas se você quer mudar como um todo, ou mesmo esse trabalho, se você quer fazer por você, assiste os vídeos, né, meus ou de outras pessoas que você tenha confiança e tenha empatia. O importante é que a gente saiba o que a gente quer fazer e se comprometa com isso. Se você quer evoluir e expandir a sua consciência para poder realizar, seja lá o que você quer na sua vida, você vai precisar parar de bater para fora, né, de fazer essa guerra externa que a gente faz, e vai ter que se desafiar. Vai ser um desafio interno, mas que é muito prazeroso, quando você começa a andar na direção daquilo que você quer, do que é importante. Então tá, então como é que eu faço isso? Bom, nós estamos o tempo todo, constantemente olhando para fora, como eu disse no início desse vídeo, e a gente vive num tipo de onda cerebral que são as ondas beta. Aí você tem o beta alto, médio e baixo. E a sociedade nos ensinou que a gente tem que viver no beta alto, sem dizer isso, mas nos mantendo por todas as ameaças, à economia, à estabilidade jurídica, à estabilidade
política, né? Olha, esse país vai guerrear com o outro, você vai perder o emprego, você está envelhecendo, você. Então, é tudo olhando para fora e tudo num perigo extremo. É importante a gente estar no beta alto quando a gente está na floresta e precisa fugir do tigre, precisa fugir da onça, né? Mas acontece o seguinte, que a gente não está nessas situações, em situações de risco o tempo todo. Pode estar quando você vê um bandido, um assaltante também na vida moderna, né? Que você não vai ter a onça, né? Mas tem situações que é legal e que você vai ter um disparo de certos hormônios, como adrenalina, cortisol. E muita gente se vicia, a gente está viciado, né? Porque a gente vive, na maior parte do tempo, no beta alto. Como que a gente faz? O que a gente tem que mudar nesses casos, né? A gente tem que ir ter o hábito de todos os dias fazer meditação. Se você não fizer meditação, vem pintar comigo, né? Eu estou até querendo fazer algo para englobar as pessoas, mas vem fazer algo que você consiga ter tranquilidade, ficar no momento presente, ativar o hemisfério direito do cérebro, perder a noção do tempo e ficar absorto naquilo. Por quê? Porque você deixa nesses momentos de ter uma identificação e a paz passa a ser tua casa, a bem-aventurança. Então, seja através da meditação, seja através de uma atividade como dançar e você tá entregue para aquela atividade, seja fazendo um esporte, uma atividade física que você consiga também fazer isso, ou meditando. Eu acho que meditar é que assim, para mim, por exemplo, a pintura é uma forma de meditação ativa, mas eu gosto de fazer as duas coisas. Então aí você escolhe. O fato é você baixar essa frequência de onda de beta para alfa e teta, né? Pelo menos no início. Depois você pode baixar mais ainda, são os meditadores mais antigos. Mas quando você faz isso, você tem que entrar num reino de todas as possibilidades. Eu falo, como assim? Você quer mudar alguma coisa, você tem que entrar no reino. Você tem que se desidentificar de tudo aquilo que o teu ego se reconhece. Você tem que deixar de pensar, eu sou como identidade, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou profissional, você não é nada. Esquece, você é a pura essência. Você é a luz emanada da fonte. Né? Nessa hora, você simplesmente é um observador. E aí você fala, mas como que eu faço isso? Cada pensamento que passa, você só observa, não entra em conexão com eles. Observa, não briga com eles também. Observa, mas não entra em conexão. Vai chegar uma hora que você vai ver que tem cada vez menos pensamentos, que você fica quase dormindo, mas a sua mente está desperta. Não desperta para pensar nas coisas, ela não está como um cavalo bravo, correndo, lutando, um macaco que pula. É uma mente que ela está tranquila, tranquila, né? Nessa tranquilidade, nesse silêncio que tudo contém, você está um pouco no reino e sentindo essa bem-aventurança. Antes de fazer isso, um conselho que eu te dou é elevar a frequência. Pense em coisas boas. A gente vai fazer uma meditação daqui a pouco em outro vídeo, que eu vou colocar, levar vocês um pouquinho nisso, que tem que ser uma constante. Então, pense e sente em situações que te trazem amor, que elevam tua frequência, que te trazem a gratidão. Sinta gratidão pelas coisas, sinta amor, sinta ligação genuína, mas não ligação assim, ligação com a natureza, melhor coisa, tá? Não ligação com uma pessoa nesse momento. Você pode até usar o amor que você tem por um filho, alguma coisa, e sentir o amor, depois se desliga, porque você tem que tentar abstrair, né? Então, sinta as emoções mais elevadas que você puder, e aí você vai deixar o teu coração em coerência com o teu cérebro. E você vai conseguir ir criando um campo eletromagnético de paz, de coisas boas, e que elas vão depois te influenciar pelo resto do dia e pela tua conduta quando você volta dessa situação. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa ser co-criador de qualquer mudança, de qualquer realidade, tá? Seja fazendo sessões de hipnose comigo, Quantum Healing, isso é legal que você faça, né? Seja para você fazer sozinho isso, como a gente está conversando aqui, assistindo nos vídeos, mas pensa o seguinte, disciplina e constância para fazer meditação, seja 10 ou 15 minutos por dia. Você vai sentir uma diferença incrível na tua saúde, em todas as outras coisas. Depois a gente vai fazendo sessões de auto-hipnose, né, que eu vou disponibilizando para vocês, que aí vocês podem ir treinando com uma intenção. Mas sempre tem que fazer essa meditação de limpeza e de estar no momento presente e aprofundado, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui, aliás, não só por aqui, porque eu vou fazer a meditação, mas no próximo vídeo, no próximo podcast, depende de como você está recebendo essa informação, tá bom?
A gente se vê, a gente se fala. Se você gostou, curte, por favor, comenta, compartilha, porque isso ajuda o canal a crescer e me incentiva, a ter uma contraprestação, nem que seja pelos comentários e pela alegria de quem está recebendo isso, tá bom? Beijo, fica com Deus, beijo no coração. A gente se vê, a gente se fala. Tchau, tchau.